De braço, levanta-se o adversário pelo pescoço, tenta o balão e consegue. Passa para cima Ted Boy, tenta novo balão, aí está, lá vai Corisco. Marino levanta Corisco, entrando, novo tackle de Ted Boy, Marino para vai caindo fora no ringue. Rio de Janeiro, anos 60. Nos camarins de uma emissora de televisão, um mito do telequete se prepara para entrar em cena. Senhoras e senhores, boa noite! Sejam bem-vindos à noite do Telequete Internacional. Vem aí o grande estilista, o magnífico, o sensacional, o rei do cutelo, Boa noite. O Telequete era um espetáculo em que lutadores rivais encarnavam personagens e subiam no ringue para uma briga onde valia tudo, inclusive golpes baixos. As lutas eram transmitidas pela televisão para todo o Brasil. O Telequete era um dos programas de maior audiência do país. Um dos personagens mais famosos era o lutador Verdugo. 40 anos depois, vocês vão conhecer pela primeira vez o rosto misterioso que se escondia por trás da máscara de Verdugo. Ele é Wilson Rosalini. Muito forte. Ele foi um responsável, grande parte daquele grande sucesso que nós tivemos, foi o Verdugo. No fundo, uma criança grande, né? A violência era só o tamanho, mas por dentro era uma criança grande. Para mim foi um dos melhores lutadores que eu conheço. Ele tinha um estilo, viste, excelente, eu gostava muito dele, era fã dele. O ídolo dos ringues nos anos 60 não sobreviveu à violência. 40 anos depois, ele foi assassinado no meio da rua, sem qualquer chance de defesa. Wilson Rosalini nasceu em 1920, na zona rural de São Lourenço, uma cidade turística no sul de Minas Gerais. A cidade é famosa pelas suas fontes de água mineral. Filho de imigrantes italianos, Wilson passa a infância na roça. Ele trabalha com o pai. Com 10 anos, Wilson já mostra ter uma força impressionante. Aos 18 anos, Wilson casou-se com Suzana e tiveram 3 filhos. Mas o casamento não deu certo. Ele deixou a família e foi morar no Rio de Janeiro. Wilson passa a frequentar uma academia no bairro de Botafogo. Ele treina luta livre ao lado de todos os astros do já famoso programa de TV, o Telequete. Os lutadores ficavam tudo ali, a maioria dos lutadores vinham de São Paulo, vinham de Curitiba, vinham de todo lugar do Brasil. Então ali era o ponto base da gente. Ali a gente dormia, comia e fazia parte do treinamento todo ali. Dali que a gente saía para fazer o show para fora, né? Estas são cenas do filme Dois na Lona. O lutador Ted Boy Marino enfrenta um dos vilões do Telequete. No ringue, uma luta quase ensaiada de golpes espetaculares. Começamos em 65, na TV Excelsior. Aí o sucesso veio muito rápido. Em janeiro de 66, a gente estava estourado. A audiência era para o Brasil todo. Eu era jovem, criança, adolescente, 12 anos. Para mim eram meus ídolos, como são até hoje, o pessoal daquela época. Nós se espelhamos neles. Verdugo era o lutador misterioso de identidade ignorada que se escondia atrás de uma máscara. O primeiro a encarnar o personagem foi Ali Bunani, e logo depois, Wilson Rosalini. Senhoras e senhores, boa
A presença de Verdugo é obrigatória em qualquer espetáculo de telecâmbio. Verdugo quase sempre é o vencedor. Eu já entrava triste. Pô, logo com o Verdugo, pô, derrota na certa. Eu praticamente pensava em derrota na certa, né? Pô, o cara mais famoso do Telecat, no meu tempo, da minha época, o Ted Boy Marino e ele. Marrom começa a luta e com golpes sujos leva vantagem. A briga continua e Verdugo parece vencido. Chega o momento do adversário tirar a máscara dele e revelar a verdadeira identidade. Mas Verdugo reage. Eu só entrava para perder, né? Eu já sabia mais ou menos que eu entrava para perder. Eu com esse tamanho, ele um homem de 2 metros e pouco, fortão, campeão de karatê. Verdugo e outros lutadores de Telecat se apresentavam por todo o Brasil e ganhavam muito dinheiro. Eles faziam quase, vamos botar, 20 lutas por aí, assim, em um mês. Wilson, o Verdugo, desfila pela cidade como um magnata. Sem a máscara, ele não é reconhecido por ninguém como um dos reis do Telecat. Wilson chegou a ser dono de 3 churrascarias, mas perdeu tudo. Segundo a família, ele foi vítima de um funcionário desonesto que negociou a venda das churrascarias, mas não depositou o dinheiro no banco. Wilson Verdugo, revoltado, prometeu fazer justiça com as próprias mãos. Foi quando a mãe dele, sabendo das intenções dele, chamou ele e falou: meu filho, perdoa essas pessoas. Mas, mamãe, eu fui passado para trás, mamãe, não pode ficar... Aos 92 anos, Dona Margarida, mãe de Wilson, convence o filho a esquecer a vingança e recomeçar a vida. A mãe pede ao filho para que fique ao lado dela nos últimos anos de vida. Wilson aceitou os conselhos de Dona Margarida e mudou totalmente de vida. Ele comprou uma chácara nos arredores de São Lourenço e voltou a viver onde tinha nascido. No início dos anos 70, Wilson vai até uma fazenda em Baipendi com a intenção de investir na compra de porcos. No meio da negociação, Wilson avista Miriam. É amor à primeira vista por uma menina de menos de 15 anos. Como eu era jovem, 14 anos na roça, não tinha muito objetivo na vida, a não ser casar, criar família. Então eu pedi para que aparecesse meu príncipe encantado. Wilson pede autorização aos pais e sai com Miriam para um passeio. No meio do caminho, ele a surpreende com uma proposta. Aí ele falou assim para mim: Miriam, você tem daqui até mais ou menos 2 quilômetros para chegar em Caxambu, para você dizer sim ou não. Era um pedido de casamento. Miriam aceitou imediatamente e os dois foram viver juntos na chácara de Wilson. Vivemos 30 anos juntos, jamais a diferença de idade interferiu em alguma coisa, mesmo que ele viesse a viver 100 anos, não iria fazer nenhuma diferença. Miriam e Wilson têm 3 filhos. Um detalhe curioso: Wilson faz todos os partos da mulher porque não permite que ela seja tocada por outro homem. Quando ele pegou assim o Bill nas mãos, tinha 2 lágrimas rolando, ele disse: Miriam, é o Bill, machão do saco preto. O casal monta uma loja na beira da estrada para São Lourenço. A especialidade são os licores caseiros que Wilson aprendeu a fazer com o pai. A loja é um sucesso. Os fregueses adoram ouvir as histórias do dono da casa. Foi artista de circo, foi domador de feras. Até uma ocasião, ele estourou o maxilar de uma leoa 5 vezes assassina. No final dos anos 70, foi construído um desvio na estrada que dava acesso à cidade de São Lourenço e o movimento da loja caiu bastante. Foi quando então apareceu um freguês oferecendo um terreno para vender em Lusiânia.
Lusiânia é uma pequena cidade com aproximadamente 200 mil habitantes. Ela fica no leste de Goiás, a 47 quilômetros de Brasília e a 600 quilômetros de São Lourenço. 1983. Wilson se muda para a cidade. O terreno é grande o suficiente para ele construir uma casa para a família, um galpão para a fabricação dos licores e uma loja em forma de castelo. Ele era o rei do licor. Ele dizia que era rei 2 vezes. Rei do ringue e rei dos licores. Wilson, ex-lutador de telequete, era carismático. Sempre muito requisitado em Lusiânia, Brasília e outras cidades da região, o personagem Verdugo deu lugar a Papai Noel. Wilson Rosalini vai ter pouco tempo para interpretar este novo papel. Depois de alguns anos, o Wilson alugou o galpão ao lado da casa dele para uma empresa de refrigerantes, onde a filha Valmíria foi trabalhar. No mesmo lugar trabalhava este homem, Adalberto, conhecido como Beto. Em pouco tempo, ele se tornaria o assassino de Wilson. No início era normal, tudo normal, a gente estava bem, conversava normalmente. O problema começou a partir de um carro que eu peguei, né? O patrão falou que o carro era para mim fazer as rotas que eu tinha que ir e vir. Era um Fusca. Beto pede o carro emprestado a Valmíria e devolve com problemas mecânicos e o tanque vazio. Sem gasolina! Valmíria tem compromisso com os clientes e reclama com colegas de trabalho. Não tem nada a ver com isso, garota. Vai viver tua vida, deixa em paz. Depois dessa discussão, Valmíria e Beto deixaram de se falar. Mesmo assim, o desentendimento entre os dois foi piorando. Ô, Valmíria! Valmíria está conferindo notas fiscais quando Beto aparece, visivelmente irritado. Acontece mais uma discussão. Olha, eu tô cansado de você e não dá mais, você é uma vagabunda, você aí sujou de vez, né? Valmíria parte para cima de Beto. Ele reage e dá um tapa na cara dela. Os dois começam uma briga no local do trabalho e são apartados pelos colegas. Eu falei, não, tudo bem, tá bom, tá, já parei, eu vou embora. Falei assim, né? Horas depois, Valmíria sai do trabalho. Beto volta a atacar. Ele acerta mais um tapa no rosto dela. Chorando, ela corre para casa. Ele pegou em cheio mesmo, ficou a ponta dos dedos vermelhinho, né? E eu desci, entrei pelo portão, normal. Eu encontrei com o pai estava fazendo a casinha aqui. Wilson constrói uma casinha de brinquedo para o neto quando Valmíria entra descontrolada. Wilson se aproxima da filha e quer saber o que aconteceu. Foi briga dentro da firma, né? Eu falei, foi, pai. Tá, você quer saber? Eu vou falar. Mas não é pro senhor ir lá e nem se envolver. Isso eu tomo conta sozinha, né? Valmíria conseguiu tranquilizar o pai dizendo que ia prestar queixa na polícia. Mas quando ela chegou na delegacia, recebeu um telefonema ameaçador de Beto. Tudo bem. Então você continue aí. Porque a hora que você sair daí, eu vou apagar você, eu vou te matar. Você não vai sair viva dessa. Valmíria não contou nada para o pai sobre as ameaças. 3 dias depois, ele estava terminando de pintar a casa para o neto, quando viu Beto e caminhou em sua direção. Ele não queria mais nem dar os tapas na cara dele que ele queria dar no momento. Não deu, porque não encontrou ele pela frente. Se tivesse dado, ele diria, matei porque ele me bateu na cara, mas ele não bateu na cara dele. Ele não foi lá para ofender a vida dele, nem para falar com ele, ele nunca falou com ele. Em instantes. Verdugo se dirige ao rapaz. Beto não quer conversa e o rei do ringue vai perder esta briga. E mais, uma história de assédio e morte no interior de Pernambuco. A Grande Família, hoje, depois de Linha Direta. Não dá não pra aguentar ela. Olha quem é que tá vindo. Wilson se aproxima com as mãos no bolso. Pelo que eu me lembro, ele falou, fala pro Beto tomar cuidado. E nisso, o Beto pegou e sentiu as dores, né? Eu não sei se ele sentiu, o Beto sentiu ameaçado, alguma coisa assim, e ele já partiu pra cima, puxando um revólver, né? Eu aviso o Beto pra parar com isso, ou ele vai se dar mal. Vai embora. Como é que é? Vai embora, é o que eu falei. Sai daqui, Beto saca o revólver e atira 5 vezes. Wilson, o Verdugo, ex-ídolo do telequete, está ferido.
Aí quando eu saí aqui, aí o seu Rosalinho estava caído aqui, com os cotovelos no chão, levantando a cabeça, eu corri para fora, né? O rapaz estava com um revólver na mão, estava tirando as cascas da bala e recarregando o revólver. Aí eu montei em cima dele. Anísio briga com Beto, mas ele consegue se desvencilhar e foge. Anísio então pede a Jack que pegue o carro para socorrer Wilson. Aí quando ele correu pegar o carro, aí em vez dele me socorrer, ele saiu atrás do outro. Segundo a investigação da polícia, Jack foi se encontrar com Beto e deu fuga para ele. Enquanto isso, funcionários da firma foram comunicar a desgraça para a mulher de Wilson. Valmíria monta a árvore de Natal quando ouve os gritos da mãe. Ela corre para fora de casa. Só ouvi, eu estava lá dentro de casa, a mãe saiu gritando de dentro da cozinha, desesperada, que pelo amor de Deus, Val, seu pai, Val. Miriam ampara o marido enquanto os funcionários da firma vão buscar socorro. Aí ele disse para mim, Miriam, fica calma, Miriam. Você está muito nervosa. Como que eu podia ficar calma naquela situação? Wilson Verdugo foi levado para o hospital e lutou desesperadamente contra a morte. Foram 12 dias de muito sofrimento, mas desta vez ele perdeu a luta. Aí eu voltei lá no quarto. A cena era muito triste. Eu aí abracei ele, chorei muito. E fechei os olhos dele e disse para ele: vai com Deus, meu amor, você não pertence mais a esse mundo. Mas eu lhe prometo que eu vou caçar esse desgraçado aonde ele estiver. Beto até hoje continua foragido. Jack foi indiciado pela fuga do assassino e responde ao processo em liberdade. Faz o discursinho, fica bonito. A gente tem que levar a vida como ela é, não é como a gente quer. Entendeu? Aonde eu olho, eu vejo ele. Eu sinto a presença dele. Em todo canto, eu sinto a presença dele comigo. Isso faz muita falta. Todo dia. Se você tem alguma informação que possa levar a polícia a localizar Adalberto Soares da Silva Beto, ligue para a linha direta. Rio de Janeiro, 547-9040. Suas informações serão levadas às autoridades e sua identidade será mantida no mais absoluto sigilo.